Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso local, lá de Sapé, na Paraíba, que levanta uma questão bem maior sobre política e responsabilidade. Uma decisão recente da justiça por lá colocou o mandato de um vereador em risco. Vamos entender direitinho como e por quê. E tudo isso parte de uma pergunta bem importante, né? O que de fato precisa acontecer para um político eleito perder o cargo? Não pelo voto, mas por uma atitude. Esse caso de Sapé nos dá um exemplo bem claro das consequências que podem surgir quando a linha do debate político é ultrapassada. Ok, para a gente entender essa história, vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar pelo fim, ou pelo menos pelo fim do primeiro capítulo dessa disputa. O veredito da justiça. E foi uma decisão forte. A pessoa no centro dessa história é José Eduardo Barbosa Santos, mais conhecido por lá como Dudu do Trigo. E ele não é um vereador qualquer, ele é o atual vice-presidente da Câmara Municipal. A condenação veio por crime de ameaça, algo que a justiça considerou sério o bastante para agir. E olha só que interessante, o Dudu do Trigo não estava sozinho nessa. Outros dois vereadores, o Arquimedes Natércio e o Nego Simplício, também foram acusados no mesmo processo. Só que o resultado para eles foi bem diferente. Ambos foram absolvidos porque, segundo a justiça, não existiam provas suficientes. Isso acabou concentrando todo o peso da decisão judicial em cima do Dudu do Trigo. Certo. Agora que a gente já sabe o resultado, vamos voltar um pouco no tempo para entender o que exatamente aconteceu. Qual foi a faísca que iniciou todo esse processo? Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a sequência. Tudo começa lá atrás, com um confronto direto em dezembro de 2022. A partir daí, a coisa virou um inquérito policial e depois um processo na justiça que foi rolando durante 2023 até chegar nessa condenação de agora. O palco de tudo isso foi a própria Câmara Municipal de Sapé, o cenário, uma sessão que, de acordo com o processo, foi super caótica, bem tumultuada mesmo. E o alvo das ameaças era o presidente da casa na época, o vereador Abraão Júnior. É aquele tipo de situação em que a tensão política ferve e acaba virando algo pessoal. E aqui estão as palavras que basearam toda a acusação. A primeira ameaça que foi registrada no processo é bem direta e violenta, né? Não deixa muita margem para interpretação, né? É uma promessa clara de agressão física ali mesmo dentro do legislativo. E não parou por aí não. A segunda ameaça que foi registrada aumentou ainda mais o tom. A imagem de fazer alguém engolir uma cadeira é extremamente forte e mostra bem o nível de hostilidade que rolou naquele momento. Foram essas duas declarações que fizeram o Ministério Público entrar com a denúncia. Bom, com ameaças tão explícitas assim, a pergunta que fica é: qual foi a resposta da justiça para isso? Vamos ver agora em detalhes as consequências que a juíza determinou. A pena base que a juíza Andréa Costa Dantas Targino definiu foi de 1 mês de detenção. À primeira vista pode até parecer pouco tempo, mas é nos detalhes que a história fica mais complexa. E aqui estão esses detalhes. A pena de detenção seria em regime aberto, mas ela foi suspensa por 2 anos. Só que para isso tem condições. Durante esse período, o Dudu do Trigo vai ter que prestar serviços à comunidade. Mas o ponto-chave mesmo, mais pesado de todos, é o número 4, a suspensão dos direitos políticos. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, é a consequência mais grave que um político pode sofrer. Se essa sentença se tornar definitiva, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso, ele perde os direitos políticos, e a consequência direta disso é a perda do mandato de vereador. A cadeira dele fica vaga. Isso nos leva direto ao próximo ponto. A decisão saiu, mas a batalha na justiça ainda não terminou. O futuro do mandato do Dudu do Trigo, nesse exato momento, está em aberto. É muito importante entender isso aqui. Essa condenação é de primeira instância. Isso significa que não é o ponto final. A juíza deu ao vereador o direito de recorrer da decisão em liberdade. Ou seja, enquanto o processo de apelação corre, ele continua no cargo, continua livre. E a defesa já se mexeu. O primeiro passo foi entrar com um recurso de nome um pouco técnico: embargos de declaração. Como a gente vê aqui, ele não serve para reverter a decisão de cara, mas sim para pedir que a juíza esclareça alguns pontos que a defesa considerou obscuros. É uma manobra técnica, o primeiro movimento nesse xadrez jurídico. E como cada lado reagiu? A defesa, como vimos, já está agindo com o recurso. O alvo das ameaças, o Abraão Júnior, preferiu se manter distante, dizendo apenas que confia na justiça. Já o vereador condenado, Dudu do Trigo, optou pelo silêncio, sem responder aos contatos da imprensa até a publicação da matéria original. E com isso a gente chega na grande pergunta que está no ar lá em Sapé. E agora?
A estratégia da defesa vai ser suficiente para reverter ou anular essa condenação? Ou a decisão da primeira instância vai ser mantida e isso vai resultar na perda de mandato? É um caso que coloca à prova os limites do debate político. O resultado final dessa história ainda está para ser escrito.